Bom dia, tudo bem? Tudo bem, doutor? Como que é o seu nome completo? Adevair Ferreira da Silva. Senhor Davi, a gente vai gravar o vídeo aqui para comprovação do seu período rural em relação ao seu processo de aposentadoria. Sim. No caso, o processo 5011-9585-2026-404-7003. Sim. E eu preciso advertir o senhor que o senhor precisa falar a verdade, tá? Sim. Sob pena de ser enquadrado no crime de falso testemunho. Ok. Aí, nesse caso, o Ministério Público Federal pode extrair as cópias do processo e investigar o senhor, tá bom? Tudo certo, tudo certo. Fala para nós, em relação ao seu período de trabalho rural, o senhor mudou para o distrito de Água Boa, em Paissandu. Onde o senhor morava ali com a sua família? Nós morávamos numa fazenda lá no distrito de Água Boa, em torno de uns 12 quilômetros da cidade, na fazenda do seu Marcos Brusque. Uhum. Né? Meu pai, minha mãe, meus irmãos, nós somos 8 lá em casa, 5 mulheres e 3 homens. Né? Nós andamos lá tudo pequeno, assim, tudo um ano quase de diferença um do outro. Então 8 lá, são 5 mulheres e 3 homens, tudo quase que um ano de diferença. Uhum. Então a família, nós morávamos aqui em Maringá, Uhum. e aí o seu Marcos, meu pai trabalhava já para o seu Marcos aqui, e comprou essa fazenda lá em Água Boa, e nós fomos para lá. Isso em 81, uma coisa assim, 81. O seu pai, quando ele trabalhava para o seu Marco Brusque aqui, era rural também ou não? Rural também. Rural. Meu pai passava, na época, ali onde que é o aeroporto novo ali, ele era nessa região ali, sabe? Uhum. Meu pai passava veneno costal de bomba, aquele veneno que era LBC, um veneno livre. Meu pai intoxicou 3 ou 4 vezes. Entendi. Né? E daí ele... E nós éramos tudo pequenininho. Vocês se mudaram lá para essa propriedade lá em Água Boa. Em Água Boa, sim. Família muito, muito assim... E como que era a propriedade lá? Era grande? Era 60 alqueires, mais ou menos, propriedade grande, né? E aí quem que cuidava desses 60 alqueires? Meu pai. Só ele? Só meu pai. Meu pai era... Assim, tinha o Marcos Brusque, né, que era o dono, o irmão dele, o Luiz, né, os dois donos, mas basicamente era meu pai. Então né? ele fazia tudo para os dois? Sim. E aí, aqui morava, ele tinha outra fazenda aqui em Maringá, que às vezes ele levava outro trabalhor, que era registrado também dele, né, que lá para ajudar também, na época do plantio da colheita, mas meu pai também namorava lá, né, a maior parte era meu pai que fazia lá. Entendi. E o senhor começou a trabalhar com quantos anos? Na verdade, assim, quando nós estava aqui, andando para lá, eu cheguei lá com 10 anos, praticamente 10 anos de idade, né? 10, 11 anos, eu já comecei eu sempre ajudar meu pai, entendeu? Lá e em 82 já me matriculei na escolinha rural lá, e aí estudava meio período e trabalhava o período da tarde. Aí já comecei, ganhava meia diária, como ajudante do meu pai, ajudar a catar mato do soja. Antigamente não é que nem hoje, que era tudo, hoje é tudo no trator, antigamente não. E o seu pai também recebia por diária? Não, meu pai já era registrado. Meu pai já era registro. Meu pai trabalhava com maquinário, com trator, né? E meu pai é registrado. Mas nós, mesmo assim, meu pai ia de manhã, 5 da manhã, saía em Água Boa buscar os boia fria, 4, 5 homens, e trazia. Aí já ia trabalhando dia diário. E eu chegava, às vezes já começava a ajudar também. Só que eu tinha meu período de escola, né? Que aí eu ia para a escola, mas sempre era meio período que eu trabalhava. E você estudava, era longe a escola? Dava uns 2,5 km, quase 3 km, nós ia a pé, pra você ter ideia. A pé, a escolinha rural, sabe? Só tinha a escolinha lá na beira da estrada, assim. Era um quadro bem grande, um professor só, o senhor Guinaldo, que até faleceu já. Mas ele rachava o quadro assim, dividindo no meio, em 3 partes. Era 3 salas. E ele mesmo fazia o lanche da tarde ou da manhã, às vezes, para nós. Ele dava aula e fazia o lanche. E nós estudávamos aquele período lá, sabe? E daí você lembra se você estudava à tarde, manhã? Teve anos que foi de manhã, teve anos que foi à tarde, né? Foi em 81, 82, 83, 84, né? Se não me engano. E foram períodos assim, intercalados, né? E o que era produzido lá? De cultivo? Lá ele plantava soja e o milho, né? A fazenda do São Marcos era soja e milho só. Soja e milho. E o trabalho era braçal? Sim, braçal, todo braçal, tudo manual, né? Enxada, catar, que saia muito mato e tinha que catar, para ele não se mentir, a gente catava, juntava no braço, levava na estrada, voltava de novo. Era o dia inteiro aquele serviço, né? Tirando o mato lá com
com a enxada, com a mão. E tinha porco, galinha, essas coisas? Tinha bastante, era uma fartura de porco, galinha. E essas coisas aí era para vender ou era Não, pra não, era do consumo? meu pai, era assim, para consumo lá, né? E que mais que ele plantava pro consumo ali? Não, Vocês? só Não, isso. era só isso? É, só isso. Só né? o porco, É, a galinha? galinha ele deixava, inclusive que as galinhas às vezes até estragava, né? A horta, estraga tudo, não deixa criar, né? Não deixa plantar. Se não tivesse uma cerca, não tem como criar, né? E como que era a sua rotina lá? O que você fazia como criança? Acho que trabalha um pouco diferenciado, É né? diferenciado, assim, quando ia já levava o café da tarde, o almoço, sabe? Mas quando pegava no horário certo, que teria que passar para o patrão pagar depois, né? Aí tinha que trabalhar no horário certo, né? Uhum. Começar lá 1 hora, parava às 5h30, né? Que é o mesmo horário do serviço boia fria que ia, né? Uhum. Eles pegavam lá às 7h30, ia até às 11h30, almoçava, depois voltava de novo, 5h30 ia embora, né? Eu respeitava os horários desse período para poder depois receber a minha diária também, né? Meu meio período também, né? E aí foi assim até que ano e daí depois dali o senhor foi para qual propriedade? Então, ali em 85, né? Em 85 nós saímos dali, né? Em 85 nós saímos dali. E fomos para Água Boa, para o distrito de Água Boa, né? Moramos lá. Certo. Aí lá ainda continuei trabalhando de boia fria, porque lá tinha que trabalhar mesmo. Aí as coisas aumentou, porque lá nós tinha aluguel, nós tinha água, luz, né? Minha Aí mãe no caso já era um imóvel urbano. alugado. E vocês trabalhavam E morava no de aluguel. sítio. Moravam na cidade. E aí sempre tem os produtores que moram na cidade, mas tem propriedade. Daí ia lá e falava, vocês trabalham por diária? Trabalham. Vocês querem trabalhar lá para mim? Eu estou precisando de gente lá para catar mato, para arrancar soja com a mão, para fazer o serviço lá do braçal. A gente ia cedo, ia cedo. 6 horas a gente saía, trabalhava o dia todo, 5h30, 6 horas a gente voltava. Aí ganhava o dia todo, né? Nesse período todo, lá em Água Boa. Da Água Boa. É. O que eram os cultivos que tinha lá? Lá Vocês tinha trabalhavam? bastante serviço. Tinha serviço de vassoura, cortar vassoura, né? Tem muita empresa pessoas que trabalham com vassoura lá. Tinha serviço de roça mesmo, de carpir mato, tirar o mato da soja. Tem bastante serviço lá, né? Milho, plantar milho na curva, né? Hoje não se planta mais, mas antigamente plantava muito milho na curva, né? Com a maquininha, com aquelas matraquinhas. Curva de nível. Curva de nível, exato. Entre uma fileira e outra. Isso, exatamente. E nessa época, como que era a sua rotina? Você estudava também ou não? Não, lá em Água Boa não tinha como estudar, porque o serviço braçal é muito cansativo, né? E outra, naquela época também, o pai e a mãe era assim, não era que nem hoje, hoje o pai e a mãe é muito diferente, né? Não quer estudar, não tá cansado, vai dormir que amanhã tem que levantar de novo, né? Entendi. O senhor estudou até que série? Eu estudei até a 4ª série. Entendi. E como que o senhor se deslocava ali até a zona rural para fazer esse trabalho de boia fria? Às vezes o produtor, o dono, o proprietário tinha caminhoneta, a gente ia ensinar caminhoneta, no trator, né? Foram várias vezes a gente ia de caminhoneta. Às vezes tinha de carro também, né? Mas E tinha um gato? Uma pessoa que era só para levar? Tinha. Você lembra do nome de algum? Cara, não recordo. E você lembra o nome de algum proprietário dessa época que Tinha, era boia fria? Boia Fria que contratava? É. O dono, né? O Ari Pastre. Tinha o Alício, lá em Água Boa, Alício, Ari Pastre. Tinha o Zé Davage, que é um nome assim, nome popular, Sim, né? sim. Tinha Paulo Mori, tudo que é proprietário de terra lá, sabe? A gente trabalhava por dia para eles. O senhor mencionou que começou a trabalhar por volta de 10, 11 anos, né? Trabalhava meio período. A partir de quando que o senhor começou a trabalhar o dia inteiro na roça? Foi depois que a gente saiu dessa propriedade do Marco Brusque, né? Que a gente veio para a cidade, né? Que a gente foi para Água Boa, né? O senhor lembra quantos anos o senhor tinha? Não? Na época eu tinha uns 12, 13, 14 anos, essa faixa aí. Entendi. Porque daí eu já tirei minha carteira de trabalho, que é para entrar na Companhia de Melhoramento em 89, né? Aí o senhor trabalhou durante quanto tempo na Companhia de Melhoramento? Lá eu trabalhei praticamente um ano lá, como cortador de cana, né? Era boia fria? Era boia fria.
Mas já era na carteira de trabalho, né? Inclusive minha mãe perdeu um filho cortando cana, ela não sabia que ela estava grávida. Minha mãe também cortava cana. Ah, você ia junto com ela? No mesmo ônibus, um ônibus que levava, sabe? E quem que ia junto, além de você A e minha da sua mãe? mãe, o meu irmão mais velho, Luiz Carlos, e eu. E meu irmão mais acima de mim. São 3 homens, né? Eram os 3 irmãos e minha mãe que ia. Entendi, seu pai. Meu pai trabalhava, ainda continua trabalhando pro Marco um bom tempo lá, mesmo da cidade, mas mas não como já registrado, sem registro, sabe? Tipo boia fria mesmo. Tipo boia fria, tipo boia fria. Entendi. E a partir de quando que o senhor começou a trabalhar para a família do seu família Ferro? Aí do Zé Ferro foi em 89, né? 89, que nós viemos para Maringá de volta e viemos trabalhar na família do seu Moacir Ferro. E como que era o trabalho em relação aí nessa propriedade deles? Então, nós chegamos ali para trabalhar numa horta. Ele tinha 4 alqueires de horta, o seu Moacir Ferro. Produzia cenoura, quiabo, beterraba, repolho, milho verde. E ali nós começamos a trabalhar para ele ali, 4 alqueires. 4 alqueires. Ligava o motor para irrigar, né? Tinha que molhar, plantar a cenoura, ralear a cenoura, ralear a cenoura no canteiro de 1,20 m. E o canteiro dava uns 600 metros, quase uns 500 metros de comprimento, né? Plantava uma área de 8 mil metros, 7 mil metros mais ou menos, né? Por vez. Então dividia a área de 4 alqueires, dividia em tabelas de 5, 6 mil metros. E aí a família toda trabalhava ali nessa propriedade? Sim, meu pai, minha mãe, meus irmãos. Ali vocês criava porco, galinha, essas coisas também? Não, ali não. Ali era ali só não o tinha cultivo. jeito. Não, ali não tinha jeito. Não tinha, porque tinha que mexer com lavar a cenoura, né? Mexer com comida, assim, com alimento. Não poderia. Quando nós chegamos, ele já falou que não poderia criar nada ali. Não tem nada de animais domésticos. Entendi. E como que era a remuneração ali naquela propriedade? Então, ali a gente começou a ganhar salário mínimo, né? Que está especificado na carteira lá. E ficou um bom. Meu pai também ganhava uma comissão das caixas de cenoura que vendia, mas meu pai, né? No caso, ele era o chefe da família, né? E ele tinha uma comissãozinha das caixas de cenoura que vendia, a quantidade de caixas de cenoura que vendia. Entendi. Então vocês recebiam um salário mensal e além disso ainda recebia porcentagem da venda. Uma porcentagem. Meu pai recebia. Seu pai só? Meu pai. Nós não era registrado, mas não recebia, né? Porque daí seria muito para a família receber, todo mundo receber a comissão, né? Uma porcentagem ali. Entendi. E aí, esse trabalho rural, ele se desenvolveu até que ano da sua vida? Ali ficou até 92, né? Acho que assim, até 91, 92. Se eu não estiver enganado, cara. Certo. E vocês tinham empregado, maquinário ou sempre foi um trabalho familiar? Familiar. Trabalho familiar. Não, era nós e nós mesmos, né? Era eu, meu irmão. Aí, inclusive, nós trouxemos até meu cunhado para morar lá na mesma casa, né? Dividir uma casa lá num quarto lá, minha irmã e ele. E eles ficaram lá também um bom tempo com nós. Porque precisava de mão de obra, né? Para ajudar todo mundo na família no sustento. Exatamente. E depois dali, o senhor foi para onde? O senhor saiu da roça? Então, aí nós finalizamos o ciclo ali e eu fui trabalhar na cidade daí, né? De motorista de caminhão na empresa. Em que ano? Em 2007. 2007. Ah, tá. E nesse período entre 92 e 2007, o senhor começou o trabalho urbano? Então, nós trabalhamos em cima de parceria. Ah, tá. Então, para a mesma família, o senhor fez... nessa mesma propriedade da horta aí, foi 3 anos registrado, 2 anos registrados. E aí o proprietário sentiu que estava pesando no orçamento, os produtos não tinham preço, e aí estava pesando para ele pagar. Entendi. Já não estava sendo viável. Entendi. Aí ele fez a proposta: vocês querem continuar trabalhando em cima de comissão? Aí não entendeu, como assim? Vamos fazer o seguinte, vamos começar com 30%, sem registro, nós fazemos um contrato sem registro. E aí... É uma parceria. Uma parceria, 30%. Aí trabalhamos uns 2 anos, estava muito difícil para nós. Nós vamos sair, por quê? Nós vamos sair porque não dá. Aí ele falou, vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar meieiro.
Entendi. 50% lucro e 50% despesa. E ficou mostrando trabalhar. Entendi. Aí ficou até ele não querer Até mais. quando o senhor sair dali? Eu saí dali. Aí você foi trabalhar em outro lugar? Outro lugar. Aí já vim pra cidade trabalhar como motorista. Mas aí era tudo parceria, né? Começamos com 30%, depois com 50%. E sempre foi nessa mesma propriedade ali, né? Desde quando eu vim pra Maringá de volta, de Água Boa. Tá certo. Então eram essas perguntas que eu tinha. Tá, muito obrigado. Nada.